A gente está aqui de olho porque o Senado começa agora a analisar o projeto de lei da dosimetria, de redução de penas aos envolvidos no 8 de janeiro. Vale lembrar que esse projeto foi aprovado na CCJ do Senado e agora passa pelo plenário. A gente daqui a pouco traz mais detalhes para você a respeito do caso. Enquanto isso, a gente segue falando aí, trazendo desdobramentos dessa reunião ministerial, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse nesta reunião que o governo busca marcar diferença em relação à gestão anterior na condução da economia e também da área social. Ele relacionou dados de emprego e renda a decisões do presidente Lula e afirmou que no governo de Jair Bolsonaro, programas como o Bolsa Família e o pagamento de precatórios não teriam sido incluídos na proposta orçamentária. Eu queria mencionar que o crescimento médio desses 3 anos é de mais de 3%. A previsão nossa é chegar a um crescimento médio de 2,8%. É o maior crescimento desde os governos Lula 1 e 2. Ou seja, nós tivemos um vale aí de lágrimas, né, de baixo crescimento desde então, sobretudo a partir de 2015 com a crise que se instalou no país. Mas nós estamos retomando esse crescimento. E mais importante do que o dado em si, é o potencial da economia brasileira de crescer mais. Bom, ao tratar dos resultados da área econômica, Haddad sustentou que o aumento de gastos sociais não comprometeu as contas públicas. Qual é o milagre que esse governo está operando para, um só tempo, melhorar todos os programas sociais, todos os programas de investimento e as contas públicas simultaneamente? Parece milagre quando você vê. Ou alguém vai dizer, fazendo coro, o governo está desarrumando as contas públicas, quando é exatamente o oposto que está acontecendo. Fernando Haddad ainda citou que a imprensa não reconhece indicadores positivos do governo e criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não é fácil você manter, nas condições do Brasil, sobretudo na relação com o mercado financeiro, muito difícil a relação, né, porque esses indicadores que eu estou falando não são reconhecidos. São números oficiais que não são reconhecidos pela imprensa. É como se o presidente Lula tivesse herdado o paraíso e tivesse agora com problemas nas contas. Não, o presidente Lula herdou um inferno no campo fiscal, depois de 7 anos de governo de direita e extrema-direita. Haddad reconheceu que o próximo ano deve ser de dificuldades para o governo. A declaração ocorreu depois da divulgação de uma pesquisa que aponta o presidente Lula com 10 pontos percentuais em vantagem num eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Nós temos muitos desafios pela frente, vai ser um ano muito difícil, como todo mundo sabe, sobretudo a guerra de comunicação, a guerra de narrativa, vai continuar um inferno na vida de todos nós. É um desafio lidar com essas redes sociais, com a verdade, com o que o presidente Lula fala, o ano que vem é o ano da verdade. Acho que nada pode expressar mais o nosso desafio do que esse slogan, porque se a gente transformar o ano que vem no ano da verdade, nós vamos ter mais 4 anos de trabalho aqui, se Deus quiser. Piotr vai ter muito trabalho aí para destrinchar essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Piotr, que está se ensaiando até para sair, né, do governo, deixar o Ministério da Fazenda até o mês de fevereiro. Agora, vale de lágrimas, como ele disse, será o ano de 2027 quem herdar esse governo aí com tanta irresponsabilidade fiscal, hein, Piotr? Ele só esqueceu de dizer que o baixo crescimento, na verdade, uma recessão em 2015 e 2016, era o governo de Dilma Rousseff que levou o país à sua maior recessão da história, a maior crise econômica da nossa história, muito maior do que da pandemia, que era um fator externo, e no caso de Dilma, por erros de política econômica doméstica, erros dela, do governo dela, do qual, inclusive, ele fez parte. Vamos só mencionar um outro ponto aqui. Ele só não fala Dilma Rousseff, né? A maior parte dos ministros ali, eu acredito que não concorda com Haddad. Ouve porque tem que ouvir, mas vamos lá. Aí ele diz o seguinte, que as contas estão em dia, aumentando os benefícios sociais.
Eu vou pedir licença aqui, eu só vou ler um trecho da coluna publicada nessa semana na revista Oeste, que diz o seguinte: até 2026, o ano que vem, que ele diz que vai ser difícil, juntando os números de 2023 para cá, serão mais de 170 bilhões de reais de gastos por fora. Ou seja, com autorização do Supremo do Congresso para fingir um lampejo de responsabilidade fiscal. Quando diz assim, estamos seguindo, estamos fazendo ali, o déficit não é tão grande, não, é muito pior, mas eles conseguiram o que se chama de waiver no mercado financeiro, mas assim, uma autorização do Supremo do Congresso para gastar por fora, sem a conta. Só que o mercado que ele reclamou, o mercado vai fazer a conta. Não interessa se você teve autorização para gastar por fora, elimina o governo, deixa o governo sem a necessidade de ser, obviamente, tira o risco do governo de sofrer um processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal, ou seja, de afronta à lei de responsabilidade fiscal. Mas gasto é gasto. Por dentro, por fora é gasto, e isso compromete as contas públicas do país. Por isso que nós chegamos a quase 10 trilhões da dívida bruta geral no país. Só o governo dele, em superávit primário, ou seja, na conta primária, é aquilo que você faz todo mês. Se você gastou mais do que você arrecadou, e o governo Lula só gasta mais do que arrecada desde o começo, arrebentando uma herança positiva lá em 2022, pela primeira vez, depois de 8 anos, teve um superávit primário de 54 bilhões. O governo Lula piorou tudo isso. Em tudo que nós acertamos, em tudo que melhoramos, o governo Lula retrocedeu. Um país está bem em economia se tem quase 100 milhões de pessoas que dependem de algum benefício social? Esse é o governo do Lula que diz que ia acabar com a pobreza. Bom, mas espera um pouquinho, 3 anos depois do terceiro mandato dele, nós temos quase 100 milhões de pessoas que dependem de algum assistencialismo do governo. Não pode estar boa. Agora, o ministro Haddad acha que está convencendo quem? Aí ele reclama de todo mundo. Ele só não consegue olhar para o espelho e falar assim, não, eu fiz uma boa gestão, porque eu espero que ele não tenha essa cara de pau. Mas sejamos justos, ministro, está ruim. E ruim porque o senhor se limitou a aumentar imposto 28 vezes. Aumentou o imposto no país. Ficou conhecido como taxade, é a alcunha do ministro da Fazenda. E está entregando um país endividado, cada vez mais endividado. Enfim, pode falar, né? Ali é público interno, ninguém vai criticá-lo. Mas fora do governo, óbvio, ainda quando a gente tem um pouco de imprensa livre, vai ter críticas. E os economistas de todos os bancos fazem a mesma conta. Está gastando e está arrebentando o país. E detalhe, sem nenhuma crise internacional. De novo, é só erro de política econômica doméstica, nesse caso da equipe dele. Nesse caso não dá para culpar ninguém, né, Piotr? Até porque o governo Bolsonaro, com o ministro Guedes, conseguiu não só superar a pandemia, como também a inflação global gerada pelo preço do petróleo por causa da guerra da Ucrânia. Conseguiu baixar o preço do combustível e arrecadar mais. Imagina se isso fosse no governo do PT. Pois é, Ana, o Piotr também toca nesses malabarismos, né, fiscais aí do ministro Fernando Haddad, mas a conta vai chegar e tudo indica que pode estourar, se não no ano que vem, no próximo ano, quem pegar essa bucha, né? É curioso, porque o Piotr menciona o Bolsa Família como eles acham lindo que mais pessoas estejam num programa que é para ajudar, não liberta as pessoas. O Obama também, quando ele deixou a Casa Branca depois de 8 anos como presidente, ele também disse que estava orgulhoso de deixar a Casa Branca com mais americanos dependendo do food stamp, que é o Bolsa Família. Bom, o Piotr já falou sobre as contas públicas, não tem como, né? Acabamos de noticiar 39 ministérios. Saímos de 23, 24, né, que era o Bolsonaro, fomos para 39. Só aí, né, ele não está preocupado, mostra que ele não está preocupado em enxugar a máquina. Bom, Jair Bolsonaro, tudo é culpa do Jair Bolsonaro e para sempre será a culpa de Jair Bolsonaro. Eu só não entendi os 7 anos de governo de direita e extrema-direita. Que conta foi essa? 7 anos de governo de direita e extrema-direita? Tem os 4 de extrema-direita, ultradireita do Bolsonaro. O Temer 1 ano e meio. E o Temer 1 ano e meio. Eu não entendi esses 7 anos. O Temer chegou a isso? 2 anos e meio. Assumiu em junho, né? Em junho de 2016. 17, 18, 19 já era o Bolsonaro. E o Temer não tinha sido vice, escolhido por eles, exato. Não era o vice do PT. Então, o PT teve um vice de direita. Exatamente. É isso? É isso aí. Tá. Mas, para mim, o que chamou a minha atenção foi o que ele disse.
E isso a gente tem que prestar muita atenção para o ano que vem. Se a gente transformar o ano que vem em ano da verdade, o que significa isso? Uma palavra: censura. Porque é a verdade deles e ninguém mais pode opinar, debater, questionar, cobrar. Se a gente transformar o ano que vem em ano da verdade, eles querem seguir donos da informação. Isso é a prioridade para eles em 2026. Não falaram da colheita dessa vez? São 3 anos de colheita Não, e agora, o 26 vai ser da verdade. O negócio é o seguinte, o Haddad, ele entende menos que eu de economia. Eu não entendo de economia. E ele não entende, é ministro, e inventou um tal de arcabouço que teria um teto e nunca teve nada. O Lula diz que não, que ele acabou com a pobreza. Ele viveu de palestras milionárias, né, com jatinhos cedidos por empreiteiras, em que ele ensinava os outros países a acabar com a pobreza. E metade da população depende da ajuda do governo. Sim. É essa maneira de acabar com a pobreza. Aí é mole. Aí tem o seguinte... o Haddad já foi capaz de dizer, numa conversa sobre Hitler e Stalin, ele entra com a seguinte frase, que ainda não foi devidamente explicada, mas o Stalin lia livros, então falaram que os dois foram assassinos, tal. Mas o Stalin lia livros, essa é a diferença que ele vê. Não sei que livros podia estar lendo. O Haddad, ele me dá a impressão de que leu mais o Carlos Zéfiro do que livros de economia. Agora, é um cara que de um governo da gastança, é o símbolo, um dos símbolos da gastança, porque ele, ao receber o convite para o cargo, ele arrumou um emprego para a mulher, argumentando que ele precisava estar com a mulher em Brasília, senão teria que vir para São Paulo encontrá-la no fim de semana. Aí ele começou a vir todo fim de semana pela Fabitur para ver os filhos. Veio o casal. Então eles não convivem no fim de semana, eles queriam emprego mesmo. Ele aproveitou para empregar a família. E acho que ele deve sim continuar na carreira política, porque o suposto herdeiro do Lula só falta perder a eleição para vereador. Ele perdeu todas. Perdeu para prefeito no primeiro turno para o Dória, perdeu para governador, perdeu para presidente, mas ele precisa perder para vereador. Síndico talvez também, mas aí pode ser dispensado.